projeto de lei 4204 de 2001, interrogatório e do direito à defesa efetiva. Esse aqui está em tramitação eterna. 4205 de 2001, que depois se transformou na lei 11.690 de 2008, prova ilícita e as limitações da prova ilícita. Então, o que a gente fez? Eu disse isso ontem. Transformamos aquilo que era uma norma de eficácia plena numa norma de eficácia contínua. Olha lá, prova, fonte autônoma, né? Descoberta inevitável, e alguns autores, que eu me recuso a dizer o nome, vão dizer que se adota a teoria dos frutos da árvore envenenada, adota todas as exceções e limitações norte-americanas. Projeto de lei 4206, recursos e ações impugnativas, ainda em tramitação. Projeto de lei 4207, procedimentos. Inclusive, emendasse o Libéria, a reforma que foi feita para nada, porque continua da maneira que sempre foi. Continua o extra petita. Continua o extra petita. Minha pergunta, eu faço, como é que pode uma comissão de notáveis dar aval a uma modalidade em que a imputação não é levada em conta? Você tem, quem é essa gente que assina esse negócio? 4207 foi o que eu acabei de dizer. 4208, medidas cautelares alternativas à prisão, que ampliaram o espectro da prisão preventiva. Não só porque é uma consciência e cultura processual, mas aumentaram e ampliaram o espectro da inexistência de uma liberdade plena. Ou é fiança, ou é alguma outra cautelar, ou é prisão. Então aumenta a prisão e aumenta as medidas alternativas, que se transformou na Lei 12.403. Projeto 4209, investigação preliminar, enviada ao Senado desde 2008, ainda está em tramitação. Prisão especial, Lei 10.258 de 2001, mudou nada, né? Tem prisão especial, mas não tem. A estratégia foi fatiar. O que você tem que pensar é que, se isso tudo corresponde à necessidade de mudança, eu pergunto, como é que essa comissão não mudou, por exemplo, a matéria não foi tocada a matéria das unidades, não foi tocada, ou foi tocada de maneira absurda, a emendaço libelli, para manter como estava. Uma comissão que não se preocupou em introduzir a presunção de inocência no Código de Processo Penal. Isso aqui é 2001. Isso aqui é 2001. Parte do problema é da manutenção de uma certa tradição de enxergar esse código como um código acusatório, como fez o Frederico Marques. E parte dessas mudanças já eram componentes do projeto Frederico Marques. Inclusive, a lei dos juizados especiais criminais, que fazia parte do anteprojeto como procedimento sumaríssimo. Então, o que nós tivemos de projeto, como estratégia, foram fatiados para leis especiais. Isso o Brasil faz, mas não faz um código orgânico novo. Isso é muito perigoso. Agora, a base, a estrutura aquela que eu narrei para vocês e fiz comparativamente, se mantém intacta. Se mantém intacta, indene. Então, temos um problema sério. Continua o ônus da prova daquela forma ali, no 156, não tem presunção de inocência, dá para o juiz, né, condenar com base em inquérito. Então está tudo sob controle na nossa democracia. Na nossa democracia. Mas eu não vou parar por aí, porque quero ainda tratar de duas coisas. Tudo isso que eu disse a vocês veio legitimado por uma comissão, coordenada pela professora Ada Pellegrini Binovio, e que não modificou a estrutura do nosso código. Portanto, ela tenta implementar aquilo que era o código, o projeto Frederico Marques, de forma fatiada. E o STF, nosso guardião da Constituição, P37, quem sabe, ele vai manter mesmos critérios de julgamento que não foram mudados na passagem da Constituição de 88. Então, uns conceitos que se perenizam, pouco importa que a Constituição venha, porque afinal é preciso torcê-la para que ela se acomode nas nossas práticas.
Só para vocês poderem perceber. Mano. Eu tenho a impressão que a época você estava lá com o Jacinto, no doutorado, a época que o Jacinto integrou ao largo do trâmite de todos esses projetos, né, uma iniciativa talvez até utópica que se tornou o projeto de lei 156. Eu cheguei a ter acesso também, me parece, Pacelli era o relator geral na época, já citava na comissão, eu acho que tinha um ministro do STJ, e assim, eu não fiz nenhuma análise, tinha algumas inovações como o juiz da garantia. Eu queria saber suas apreciações sobre esse projeto e expectativa de trâmite dele. É que o 156 foi deformado, né, esqueci o número, eu acho, não sabe, mas essas que estão nas audiências públicas que a gente está fazendo, né? Só que é um projeto que foi deformado, mas ele nunca foi um projeto, digamos assim, concebido numa matriz orgânica do próprio Jacinto, porque afinal haviam disputas ali muito fortes em torno dos livros que compunham o projeto 156, que foi deteriorado pela intervenção da magistratura e do Ministério Público e da Associação dos Delegados. Você botou lá o código, cada um tivesse uma metralhadora, né? O que sobrou do código, fora os furos, então é esse aí que está aí. Eu vou retomar aqui depois, né, vocês se sintam à vontade para comentar, perguntar o que quiser. Primeiramente, comecei com a presunção de inocência STF, nada mais justo do que pegar o HC 126.292. Execução provisória da pena. Veja, vamos dar uns nomes aos bois. Execução provisória da pena não existe. Isso aqui é prisão preventiva obrigatória. Porque, afinal de contas, se o sujeito é inocente, mas ele é preso para cumprir pena, porque é disso que se trata, execução da pena, então, efetivamente, o que nós temos é uma prisão obrigatória decorrente do segundo grau, né, do julgamento de segundo grau. Você pode inventar mil e uma variações, né? O que foi feito nesse HC corresponde assim às maiores atrocidades e epistêmicas na teoria do direito já escritas em qualquer povo civilizado. De coisa julgada parcial, de coisa, né, antecipar a coisa julgada, fantástico, né? Fazer um pensamento original. Nem os alemães pensaram nisso. Então vamos ver só, olha só, um pequeno trecho. A eventual condenação representa, por certo, um juízo de culpabilidade, que deve decorrer da logicidade extraída dos elementos da prova produzido em regime de contraditório no curso da ação penal. Então já começa aqui, porque o cara não sabe, quem escreveu esse troço, não sabe nem do elemento mínimo. A ação penal não tramita, meu velho. A ação penal é ajuizada uma vez que você recebe a ação de processo. A ação penal não é objeto. A ação penal não é objeto de processo. Só faz desde o século XIX. Não se discute mais isso. Mas o que é ação penal? Ação penal, você pede alguma coisa. No momento em que a acusação é recebida, o que você tem ali para diante? É o processo. Agora, o nosso código trata da ação como objeto do processo. Artigo 42, não pode existir da ação. Claro, não pode existir daquilo que já foi exercido. Está correto, né? Mas não pelo motivo certo. Para o sentenciante de primeiro grau, fica superada a presunção de inocência por um juízo de culpa, pressuposto inafastável para a condenação, embora não definitivo, já que sujeito, se houver recurso, à revisão por tribunal de hierarquia imediatamente superior. Então a presunção de inocência fica superada no momento em que há a condenação, né? Especialmente pelo segundo grau, como foi o caso trazido, julgado. Liberdade das provas. Não é só uma letra ou uma estrutura do processo penal brasileiro. Veja aqui, HC 69204, que é de 92, portanto, já posterior à Constituição. Visando o processo penal em interesse público ou social de repressão ao crime, qualquer limitação à prova prejudica a obtenção da verdade real e, portanto, a justa aplicação da lei. Então, não foi Francisco Campos que escreveu esse troço.
Nulidades. Né? Vou pegar uma relatoria aqui do Lewandowski. HC 122.467. A defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar o prejuízo resultante da suposta adoção do sistema presidencialista e da inversão da ordem na inquirição das testemunhas, ou seja, o juiz pergunta e ainda inverte a ordem. Limitando-se a alegar ofensa aos princípios constitucionais devido ao processo legal do contraditório dentro da defesa. Só isso. Só. Limitou. E aí, ao final, o âmbito normativo do dogma fundamental. Essa é uma expressão cara a Ellen Grace, que significa nada. Você não tem o que dizer. Âmbito normativo de um dogma fundamental. Um dogma não fundamental, o âmbito normativo de um dogma. O dogma está no aspecto da crença, na dimensão da crença, não na dimensão normativa. Que compreende as nulidades absolutas. Esse é um HC, eu não botei a data, eu não botei a data, mas é um de 2000 e poucos, né? Foi relatado pelo Lewandowski. Então não é tão, não está no STF tanto tempo assim. HC 115.654, Emendatio Libelli, relatado pela caríssima Rosa Weber. O Código de Processo Penal prevê as figuras da Emendatio Libelli e da Mutatio Libelli. Da-se Emendatio Libelli quando o juiz, sem modificar a descrição da dinâmica fática contida na exordial acusatória, a ela atribui definição jurídica diversa, ainda que em tal procedimento resulte na fixação da pena mais grave. Em outras palavras, o magistrado apenas procede à escorreita classificação jurídica do fato. Só faltou aqui citar narra mi factum da abutivius. Só. Então eu estou dizendo aqui, está reproduzindo o que está no código, mas o STF teve a oportunidade de verificar como isso é incompatível com a Constituição, como aconteceu com a condenação da Itália, no caso Drassi. Condenado, porque eu não posso. Violação ao contraditório, toda e qualquer decisão que cause surpresa. O cara é acusado de corrupção e é condenado por corrupção qualificada. E não dá. Não pode. Ah, mas ele se defende dos fatos. Como se existissem, o fato fosse um fato bruto. Como se nós não trabalhássemos com linguagem. Como se todo e qualquer elemento fático não fosse ao mesmo tempo uma ressignificação normativa. Então, pergunto qual é o fato que tem na sonegação? Qual é o fato gerador que você encontra fora da realidade jurídica? Da lavagem de dinheiro. Como é que a lavagem de dinheiro pode ser um elemento fático? Um elemento normativo? Essencialmente normativo? Certo? Então você muda o elemento normativo. Não, o fato não importa. O que importa é que você possa se defender do fato. Aliás, você se defende do fato, mas a classificação não tem problema. Livre convencimento. De novo da Rosa Weber, HC 123779. Vigora no direito brasileiro, no direito contemporâneo, em geral, o princípio do livre convencimento motivado, ou da persuasão, ou da livre convicção. Sistema esse surgido em oposição ao sistema de provas tarifadas que prevaleceu até fim do século XVIII. O Brasil já está errado. Descabe, portanto, estabelecer regras probatórias a priori ou inflexíveis para conhecimento de fatos específicos. O que o Geraldo Corporado falou ontem? Que eu não posso sair julgando, porque tem elementos mínimos que eu preciso conhecer. Não posso apreciar, valorar o fato sem antes ter condições epistêmicas de valoração. O livre convencimento está andando para essas questões. Por isso que no direito americano não tem isso. Você vai trabalhar com relevância da prova. Mas eu não estou dizendo que o americano é melhor por isso. Eu estou dizendo apenas uma dimensão. Verdade real, inquérito número 4023. Ministério Público Titular da Ação Penal, detentor da opinião delicti, e a quem compete avaliar se o acervo probatório produzido até o momento é suficiente para a instalação do processo penal. Se não for, poderá a prova ser produzida e complementada durante a instrução processual, caminhando na busca da verdade real, princípio orientador do processo penal. Qual, né? Contraditório deformado, como eu havia mencionado, HC 119.315. Jurisprudência desse Supremo Tribunal é firme no sentido de que os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementem outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo. Já vimos que o contraditório em juízo não é efetivo quando o elemento é pré-fabricado. Agora vamos para um segundo passo, além disso tudo.
Vamos ver a penetrabilidade ali do tecnicismo com herança positivista. Celso de Mello, 118.000, HC 118.640. Com efeito, o Ministério Público Federal, ao analisar o fundo da presente impetração, salientou com absoluta correção que os elementos constantes dos autos informam que o paciente é delinquente habitual. Delinquente habitual. É o cara que, né, verdadeiro profissional do crime. Motivo pelo qual não se pode reconhecer em seu favor o benefício da continuidade delitiva. É demais. Ainda assim, não, o Instituto de Direito Penal Material não pode ser aplicado porque o cara é um delinquente profissional. É como se você dissesse, não, mas aqui veja, concurso é material e não formal. Por quê? Porque é delinquente profissional. HC 72.765. Os autos revelam sobretudo as peças acossadas às informações prestadas pela presidência do órgão apontado como coator, que impetrante paciente praticou um emprego de arma de fogo, que ele vai relatar os crimes, mostrando-se um criminoso habitual, que faz o crime seu meio de vida, e não um delinquente ocasional. Já melhorou. Agora então vamos de fato agora trabalhar com os conceitos do Garófalo. Temibilidade no campo do processo penal, no STF, registra 18 acórdãos. Todos eles relativos ao processo penal. E seguem outros, né? Temibilidade, periculosidade eram conceitos que eram disputados pelas escolas. Como é que se pode pensar tudo isso? Acabei de dizer a vocês que nós temos duas coisas. Temos um paralelo estrutural entre as duas dinâmicas, do italiano e daqui. Tentei justificar porque eu penso dessa forma. Tratei para vocês aqui algumas considerações doutrinárias que mutilam a nossa história processual penal e também a participação do STF na confecção dessa manutenção e da retroalimentação desses conceitos. Uma coisa que eu não disse ainda, uma coisa que eu não disse e vou dizer de forma muito breve, porque afinal de contas também eu preciso finalizar isso. Uma coisa que não pode ser desconsiderada e faz parte da nossa história mais recente, então aqui eu já agora abandonei os autores que já têm uma passagem mais alongada no tempo e que compunha, na medida em que eu pensei fazer isso, o último capítulo. Eu disse a vocês, olha, essa dinâmica dos velhos conceitos herdados do autoritarismo clássico, podemos dizer dessa maneira, que são esses, eles não podem perdurar indefinidamente sem que nós os registremos nas mudanças políticas. Apesar de nós termos uma Constituição de 88, que a princípio seria avessa a tudo isso, e eu chamei isso de uma certa foroclusão constitucional, é preciso também pensar que essas categorias vão sendo ressignificadas. Foi o que eu tentei explicar isso ontem à noite. Elas vão adquirindo novas facetas, que elas vão assumindo novos compromissos, que elas vão registrando novas variações, novas formações discursivas. Há uma perspectiva que eu disse ao início, que era capaz de unificar em torno dela todo o registro que faz elas gravitarem, né, orbitarem. E aqui, mais do que nunca, é preciso acentuar o elemento fundamental pelo qual a reforma de 1955 na Itália prosperou da maneira que prosperou como um semi-garantismo, foi a ideia de instrumentalidade do processo. Eu vou poupá-los de avançar nessas questões. Vou dizer a vocês em termos de conclusão, uma perspectiva instrumentalista de processo não pode ser simultaneamente democrática. Não pode corresponder a nenhum modelo de processo penal aceitável democraticamente. Você dizer, mas conheço vários autores que são democráticos e trabalham com essa perspectiva. Inclusive, especialmente aqui nessa casa. É uma escola que se caracteriza, ou se caracterizou, pela ideia de instrumentalidade do processo. Eu digo a vocês o seguinte, existe um primeiro modelo de instrumentalidade,
Isso é uma instrumentalidade pensada em termos ontológicos, de que o direito penal precisa do processo penal. Essa não me preocupa tanto, porque afinal de contas é quase que uma inexorabilidade das coisas. Para ter pena precisa de processo? Pois eu precisava, né? Mas as coisas estão mudando. Mas não precisa também. É uma instrumentalidade talvez condicionada, mas de regra se apresenta o processo penal como um princípio que eleva a vida, o direito material. Essa é uma perspectiva unilateral, de que o processo penal serve para aplicar pena. E essa não pode ser pensada dessa forma a partir do momento em que um Estado democrático também deve ter o interesse em que as pessoas sejam absolvidas. Uma absolvição não é um fracasso do processo penal, isso tem que ser compreendido, tem que ser dito, às vezes o óbvio tem que ser dito. Mas não é essa propriamente dita aquela que mais me chama a atenção e que me motiva mais a falar. Embora, como o professor Túlio Padovani vai dizer, o processo se transformou nessa modalidade, processo como instrumento de direito material, um servo mudo no direito penal. Um servo mudo do direito penal é um apêndice e não há outra função a ser exercida. Diz o professor Padovani, com as mudanças legislativas italianas, especialmente na década de 80, com as leis anti-brigadas vermelhas, com as leis anti-máfia, é como se o direito penal perdesse o seu caráter de qualquer concretude, tudo se decide no processo de forma atropelada. E aí o Padovani diz então que o processo de servo mudo se transforma no sócio tirânico. No processo penal engolindo a tudo. Numa espécie de conformação, inclusive norte-americana, porque se vocês tomarem em consideração, se pegar livros de direito penal norte-americano, vocês não vão ter uma teoria do delito, como nós, os continentais, fazemos. Não é essa a preocupação. Tudo é dentro do processo criminal. O processo criminal tem elementos talvez mais fortes do que o direito penal. Mas essa transformação do processo penal como uma panaceia, inclusive política, ela determina câmbios instrumentais na figura do juiz. Porque no momento em que você transforma o direito penal, substitui o direito penal pelo processo, automaticamente você refuta a ação, direito penal em movimento, para o plano da jurisdição. Plano da jurisdição. O professor Geraldo Plorado falou uma coisa ontem aqui. Aliás, agora já não sei se ele falou aqui isso para vocês, mas ou foi na janta, já estou em realidades paralelas, né? Mas depois ele intervém e manda cortar, se for o caso. Mas enfim, o Yuri vai confirmar de qualquer forma. Diz o professor Geraldo Prado que a transição de uma perspectiva processual de ação para jurisdição, ação individualista, baseada no pensamento individual liberal, para jurisdição, procedimentos autoritários, enquanto a preocupação para com o processo se transforma num instrumento ideário e democrático. São essas as facetas que o professor Geraldo Prado mencionou. Eu não me recordo exatamente se ele falou isso nesse local, nessa forma, ou foi na janta. Ele deve deixar bem claro, não tínhamos bebido nenhuma sequer uma tacinha. Uma tacinha. Essa questão é importante, porque isso se confunde com a própria transição italiana, no qual a concepção publicística do processo eleva a jurisdição ao elemento fundamental. É o elemento principal de toda a teoria processual. Em sendo assim, o que me preocupa não é uma discussão tecnicista em torno do conceito de jurisdição, que seria uma teoria monista versus teoria dualista. Eu estou andando para esse negócio. Até porque é uma disputa mais do que superada. Todavia, no Brasil, e eu havia dito que a instrumentalidade vem como um saber de escola, como um saber compartilhado, de forma mais ou menos intensa, mas a perspectiva dita instrumentalista é o que vem, de alguma forma, como uma identidade dada à Escola Processual de São Paulo.
A identidade é dada pelo Alcalá Zamora e Castilho, num artigo dizendo que o que se faz no Brasil é a Escola Processual de São Paulo. Então, esse é o pensamento processual penal de São Paulo, que inclusive em vários textos, posso citar a Ada Pellegrini Vinobre, posso citar o professor Cândido Rangel Dinamarco, como a escola brasileira. Essa formatação, então, baseada numa ideia de instrumentalidade, só vai adquirir sua maior concretude, maior profundidade, com um capo-lavoro, com a obra que acentua o que corresponde à instrumentalidade do processo, que não poderia ser outra senão a obra do professor Cândido Rangel Dinamarco, que eu citei várias vezes aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque existe um problema que é de você transformar uma concepção publicística do processo em algo, uma concepção publicística do processo de natureza constitucional. Estou dizendo que é preciso adjetivar essa concepção publicística para que ela possa funcionar num regime democrático. Ou seja, que nós possamos ter um paradigma de processo instrumentalista que seja adequado à Constituição. O professor Dinamarco acentua duas facetas, em síntese da sua obra: a faceta positiva da instrumentalidade, perspectiva positiva da instrumentalidade como acesso à justiça, como efetividade do processo, e a negativa como instrumentalidade das formas. Mas o princípio da instrumentalidade das formas está na base, no calcanhar de Aquiles do procedimento italiano, da supressão das unidades absolutas. Portanto, uma coisa é certa: instrumentalidade das formas pode ser qualquer coisa, menos a representação de um processo democrático. Pode ser qualquer coisa, nomine como quiser. Mas é a manutenção de uma percepção do processo no qual o formalismo precisa ser evitado. Em seu nome, as tutelas do direito material prevalecem sobre qualquer coisa. Porém, o direito material não tem vida própria, não ser do processo. O processo não é apenas da forma, o processo da substância. Porque uma imputação mal feita, uma imputação que falseia os fatos, não pode ser direito material, não pode ser autônoma em relação ao direito material. Se a gente não tem isso presente, nós vamos verificar o processo sempre como um obstáculo. O processo não pode ser um obstáculo à justiça, a sua condição. Uma pena mal empregada é a antítese de qualquer escopo jurisdicional que você possa dar, a não ser que, de fato, a pressuposição seja de que mais vale punir culpados. E todos eles, inclusive os inocentes. Essa é a questão que o Ferraioli trabalha, não? A dicotomia. Um regime de cognição processual prefere absolver aqueles que absolvem maior quantidade para evitar o risco de condenar inocentes, do que tentar condenar o máximo possível de culpados à custa de condenar inocentes. Essa é uma perspectiva claramente iluminista, mas que o Ferraioli tenta reatualizar a partir da obra Direito e Razão, assentando a ideia de cognição. O que faz essa perspectiva? A perspectiva, e eu não vou ter tempo de examinar em toda a densidade que mereceria, eu não quero ser leviano, longe disso, eu também tenho responsabilidade no que eu falo, é de que, em alguma medida, aquilo que era autoritarismo clássico, ele se transforma a partir do regime militar empresarial de 64, roubando aqui a expressão do professor Geraldo Prata, do civil militar de 64, e será reatualizado pela ideologia da segurança nacional. Como é que se constitui a ideologia da segurança nacional no Brasil? Especialmente pela constituição de um grupo de intelectuais. É um paradigma de constituição de intelectuais nos moldes de uma escola norte-americana, que é a Escola Militar de Guerra Norte-Americana, que é constituída em 49 no Brasil, ou seja, antes mesmo do regime ditatorial brasileiro, mas que vai ter o seu ápice quando as lógicas das relações de guerra são transformadas e entra em cena a preocupação com o anarquismo comunista, que advém, portanto, através da Guerra Fria, de uma bipolaridade, e também pela transformação da guerra através do conceito de guerra revolucionária, e, portanto, faz com que o inimigo seja interno também.